O meu nome é Hugo Pinto, sou engenheiro civil e vou realizar aqui agora a segunda parte da sessão de hoje, no qual vamos explicar a ligação do BIM, neste caso especificamente para a área de medição e orçamentação. Esta primeira parte, feita pelo João Carlos Ribeiro, referia-se, portanto, à questão de ligação com a parte estrutural. Nesta ligação vamos falar sobre a parte de orçamento, no qual vamos passar sobre os temas de caderno de encargos, gestão de resíduos, segurança, controle de custos e obras também. Tudo isto tendo por base uma medição, um orçamento, por exemplo, feito através da importação do BIM, entre várias opções que os programas permitem. Do modelo BIM para gesta. A lógica base desta ferramenta será exatamente o que vemos aqui ilustrado na imagem. Termos um elemento no modelo BIM e daí ser orçamentado e medido. Portanto, essencialmente esta será a verdadeira vantagem desta funcionalidade. Poupando com isso aquilo que são as horas de trabalho de medições, os erros possíveis de acontecerem com esse trabalho de medições e também todas as possíveis falhas da própria medição por não contabilização de alguns elementos. Esta associação, para funcionar, terá de ter então alguma lógica de trabalho, portanto, ou seja, terá de haver no modelo BIM algo que vá fazer a identificação do elemento, de maneira que o programa MIPLAN consiga fazer a sua contabilização, medição, de acordo com o tipo de artigo que se trata, se vai ser um artigo medido em metros quadrados, em metros cúbicos, etc. E até o caso de ser um artigo composto, fazer a composição digamos, a separação dos vários artigos constituintes da atividade de construção civil. Portanto, esta será as setas de seguimento das atividades. No BIM, então, essa inclusão do código será reconhecido pelo MIPLAN, que fará a linkagem desse código para os preços, entendendo-se como preços, como uma entidade que guarda não só o valor monetário, mas guarda também a informação dos textos, cadernos de encargos, informações dessa atividade de construção civil. Ou seja, quando aqui se refere uma base de preços, pode ser uma base de dados de atividades de construção civil. Será equivalente essa indicação, este termo de preços para essa analogia. Portanto, o MIPLAN então, faz então, essa linkagem com as entidades de preço e permite obter as quantidades de cada uma delas. Sendo que depois no gesto conseguimos fazer a orçamentação, dessa criação do orçamento final dessa obra. Conseguimos também, no caso do tricalc, que exporta também as medições para o gesto, podemos obter as medições de tricalc no gesto. E podemos também fazer a impressão do caderno de encargos a partir do orçamento. Se for necessário fazer um plano de gestão de resíduos a partir do orçamento, também pode ser feito. Se for necessário fazer um plano de segurança a partir do orçamento, também pode ser feito. Se for necessário fazer o controle de obras a partir do orçamento, também pode ser feito. Ou seja, tudo o resto que vem a seguir do orçamento, planeamento da obra, revisão de preços, tudo isso pode ser feito depois com o gesto. Portanto, o MIPLAN será aqui um software que fará a leitura do BIM e a criação de um orçamento. Uma lógica de aplicação, por exemplo, em BIM, nós vamos trabalhar com elementos tipo, elementos construtivos de construção civil. Elementos de tipo all, espaços, por exemplo, tem um elemento, por exemplo, pode ser um pilar, pode ser um elemento, uma parede, pode ser um elemento, uma porta, uma janela, tudo isso podem ser elementos que são contabilizáveis e medidos para o orçamento. Mas, por vezes, há temas que não conseguem ser medidos no modelo BIM, sequer por nem sequer estarem lá desenhados. E então aí vamos poder definir espaços ou áreas no qual posso dizer, por exemplo, este é uma sala tipo 3, ou isto é um quarto tipo 2, ou uma casa de banho tipo 5. E então, de acordo com essa identificação do que é esse espaço que estamos a medir, o próprio programa MIPLAN pode automaticamente ter uma base de dados com as várias classes de espaços que existem, ou de elementos, e interligar logo a cada um deles o que é que cada um desses espaços normalmente costuma consumir. E obter as quantidades para o orçamento, mesmo que não estejam totalmente elaborados no modelo BIM. Isto permite uma grande liberdade de uma empresa de construção poder pegar num modelo BIM, mesmo que um modelo simplificado, e fazer a sua orçamentação. O gesto, então, conforme eu disse, pode criar e manter uma base de dados de preços, atividades de construção civil,
Permite criar orçamentos detalhados, fazer o planeamento do orçamento automaticamente, o controle de custos das obras também a partir do orçamento. Esta é a ideia base que vamos aqui fazer, ou seja, tem uma parede, esta parede pode ser então um elemento que pode ser identificado, que diz MC1, e este elemento pode obter dele várias informações, alturas, espessuras, comprimentos, áreas, volumes, portanto pode medir todas as propriedades. Quais é que são as que nos interessam para quê? Então, por exemplo, os metros quadrados podem servir para medir a alvenaria de tijolo, os metros quadrados podem servir para medir os painéis de isolamento, o comprimento pode ser para medir a pedra de remate. Portanto, no caso, por exemplo, de uma janela, neste caso aqui o MV3, o vão 3, tipo vão 3, largura e altura. Pode desde os metros quadrados de janela, os metros quadrados de vidro duplo, os metros lineares de pedra, portanto, tudo isso pode ser contabilizado e como elementos e passado então para os nossos programas. Em termos de áreas, a situação, por exemplo, que está aqui de exemplo é este exemplo. Temos aqui um exemplo de uma casa de banho que não tem nada desenhado. Não tem luzes sanitárias, interruptores, tomadas, pontos de luz, não está nada identificado aqui. Ou seja, o BIM está numa fase se calhar embrionária, se calhar até suficiente para a elaboração de um projeto, mas poderá depois nem sequer avançar mais do que isso. Ou seja, o BIM não precisa ter todos os elementos para orçamentar. Então, esta classe, eu, por exemplo, tenho aqui identificado como classe de meu plano como a classe HB3. Está identificado que a HB3 é uma instalação sanitária com determinadas características. Em que da área vai medir logo os metros quadrados de pavimento, os metros quadrados de remate de estuque, os metros quadrados de pintura, ou seja, das áreas que ele mede aqui vai tirar essa informação. Dos perímetros consegue tirar os metros quadrados de revestimento a mármore que vai levar, das unidades vai contabilizar coisas que poderão, por exemplo, não existir lá, por exemplo, 2 unidades de pontos de luz, 2 unidades de tomadas, 2 unidades de canalização, unidades de canalização, unidades de banheira, uma unidade de lavatório, uma unidade de sanita, uma unidade de ideia, ou seja, considera, e temos que usar, não precisarem estar lá desenhados, ele pode logo pré-definir que uma casa de banho deste tipo tem sempre este tipo de equipamento já associado. Por exemplo, um quarto tipo X poderia ser classificado por ter todas as características normais de um quarto, mas ter ar-condicionado incluído. E contabilizar-se então a instalação de ar-condicionado para esse quarto. Portanto, tudo isso são temas que podem fazer parte da área. Chama-se isto, então, a área é uma superfície em que lhe associamos, então, uma classe de elemento e a partir daí ele contabiliza todos os elementos para a orçamentação que lhe são devidos. Podendo, em qualquer altura, dizer que afinal já não é uma casa de banho tipo 3, o cliente alterou e quer, por exemplo, uma casa de banho que contabilize um espelho com televisão incorporada, que já é uma casa de banho tipo 5, por exemplo, e então é só mudar e ele recontabiliza tudo de acordo com essa situação. O nosso programa Gesto, que é o programa de orçamentação, vamos ver como é que ele também permite fazer esta gestão de todos os preços, materiais, atividades, trabalhadores que a empresa tenha e permite então, através da ligação com o BIM, de buscar as medições através do MITPlan dos seus BIM e FC, obter então o orçamento, do orçamento obter o planeamento, do planeamento ter então os recursos que a obra vai consumir e fazer todo o controle e toda a parte de contabilização de obra. Vamos então passar um pouco para o programa em si e vamos então verificar como é que funcionam as duas aplicações. Temos aqui o programa Gesto, que neste caso estamos aqui a ver a forma completa do programa, incluindo todo o construto profissional e resíduos, em que vou aqui abrir um fecheiro, a base de dados da empresa. Portanto, temos aqui então a nossa gestão da base de dados, que são os ícones amarelos. Temos a nossa gestão de orçamento, são os ícones azuis. Os diagramas de tempos de Gantt, financeiros, recursos, curvas ABC, gestão de valor ganho de obra. Os autos de medição e o caderno de encargos. Aqui também está constante o programa de revisão de preços, ou seja, este programa aqui permite que a partir dos índices de revisão se possa fazer a revisão dos próprios autos aqui integrada no mesmo programa. Este gesto normalmente inclui também o programa livre do edifício, que tem a possibilidade de criar, portanto, ter as listas de componentes do edifício e criar então o documento, o caderno de condições de utilização e manutenção do edifício. O seguro é a aplicação que vai permitir elaborar um plano de segurança a partir do orçamento. Poderá ter uma série de tarefas relativas à segurança, que o programa detectará se existem ou não existem no orçamento, e a cada uma delas ter associado os seus textos de memória descritiva e, com isso, gerar a memória de segurança. É possível criar a orçamentação dos custos da segurança e também fazer o acompanhamento da implementação do plano em obra.
A parte de resíduos vai permitir calcular os resíduos por duas fórmulas distintas. Ou seja, uma estimativa de resíduos, em que identifica a superfície construída, o volume de escavação, implementos de terras, implementos de resíduos, e é possível, de acordo com o tipo de obra, terem diferentes características de obra e diferentes produções de resíduos, portanto, uma estimativa percentual, ou é possível que a estimativa de resíduos automaticamente vá buscar do orçamento as quantidades de resíduos que aquele orçamento em específico produz. Falaremos mais sobre isto e, portanto, obviamente, fará também a sua orçamentação dos custos de gestão dos resíduos, o plano de gestão de resíduos em si, documento, e depois todo o registro comparativo de resíduos em obra. O controle de custo real de obra pode ser feito aqui através do programa de custos, que eu chamo de GestCon, que faz a parte toda de Gest mais a parte de Con de controle. Então tem aqui as entradas de material, os gastos do material, os gastos do pessoal, os gastos de equipamentos. Com isto, o programa vai sempre dar hipótese de controlar os documentos que tratam com cada fornecedor, os vencimentos de faturas, os saldos de contas correntes, o fluxo de caixa da obra, previsões futuras de caixa de obra, ou seja, faz uma estimativa logo para o futuro, os desvios entre orçamento e real, portanto, toda a parte de controle de custo real de obra. Se a empresa quiser integrar num só programa também a faturação da própria empresa, pode ser aqui, é integrado. Para Portugal temos este programa certificado pelo Ministério das Finanças, portanto poderá ser utilizado como programa de faturação oficial da empresa. E temos também a contabilidade da própria obra, a quantidade de obra, em que temos aqui o diário contabilístico, os vencimentos de faturas e toda a parte de tratamento analítico das obras com os centros de custos para fazer então a afetação dos custos contabilísticos a essas obras e depois toda a parte de resultados, exploração, de rentabilidade, gastos, faturas, para a disponibilização de resultados que se obtém da análise da obra. Portanto, isto é a solução completa a nível desta área central, que é a área de construção. A Artex disponibiliza outras soluções para estudos de utilidade económica, depois para a gestão de empreendimentos, mas esta é a área de construção. Bom, então vamos aqui ver um pouco, através da ligação principal, foi só uma apresentação do que é a ferramenta Gesta. Vamos agora ver então a questão da ligação do Midplan com o tema de hoje, que é o tema BIM. Então, o Midplan é um programa de medição gráfica. Trabalha em colaboração com o construtor, ou seja, eu posso, por exemplo, estar a trabalhar num computador em que tenho aqui um artigo do orçamento, por exemplo, este fecheiro que não tem nenhum orçamento, vou buscar aqui um que tenha, este exemplo aqui, por exemplo. Temos aqui, por exemplo, um orçamento, eu quando pico aqui no artigo, por exemplo, de demolições, automaticamente aparecem-me aqui as medições que estão associadas àquele artigo. Se mudar de artigo, aparecem as medições de outro artigo. Portanto, tem aqui as medições já feitas. Estas medições podem ser aqui introduzidas manualmente no próprio Gesta ou podem ser obtidas a partir de desenhos com o Midplan. Então, o Midplan, o que faz-me fazer é abrir desenhos 2D e, neste caso, podemos aqui abrir desenhos de vários formatos, de PMPs, DXFs, DWGs, portanto, abrir todos estes tipos de formatos que aqui estão e, com isso, fazer medições sobre eles. Vou aqui, então, ao computador, vou aqui, então, ao disco C, ok? Vou buscar aqui só um exemplo de um desenho, só para ver, portanto, em que abrimos aqui, por exemplo, uma planta, ok? Muito bem, e esta planta que aqui está, aparece então aqui desenhada. Como qualquer programa de CAD, terão a possibilidade de gerir os layers, ativar, desativar, poderão, por exemplo, alterar a cor também a layers, portanto, é possível então fazer a gestão de layers do desenho que aqui estiver. Agora, a importância que isto tem é que permite até abrir em simultâneo com o Gesto um orçamento, ou seja, posso ter um fecheiro aberto no Gesto, com um colega a criar o orçamento, e eu poderia estar noutro computador, com o Midplan, a introduzir já medições nesse orçamento, ou seja, estamos ambos a trabalhar em colaboração no mesmo fecheiro de desenho. E então é possível chegar aqui e fazer as medições, ou seja, selecionar o artigo que o meu colega está a medir, portanto, o meu colega está a medir aqui a demolição, por exemplo, de pavimentos, e eu quero contabilizar aqui a área, já tenho aqui algumas medições feitas, quero então ir buscar aqui a área de pavimentos do pavimento a demolir, portanto, quero demolir aqui este pavimento que aqui está deste quarto. Portanto, tenho aqui as funções diárias por N pontos, posso então picar nos pontos que definem o perímetro e marco então a área que quero então considerar como área a demolir. Pronto, fechou. Faço escape, ele dá-me aqui então o total contabilizado aqui em baixo, 7 metros,95. Portanto, temos então aqui aquela área contabilizada, fica marcado o histórico do que já está medido e fica aqui medido também o comprimento. Este programa também tem a possibilidade de identificar zonas no desenho, quer dizer que se eu tivesse marcado ser o quarto, por exemplo, 3, automaticamente aparecia aqui quarto 3. Pronto, poderíamos aqui então
fazer essa identificação de zonas. Mas lá está, tudo isto é a tradicional medição de desenhos. Plantas, alçados, podemos ter aqui aberto em simultâneo o alçado para tirar medidas, ou um corte, para tirar medidas altimétricas, portanto, podemos tirar medidas de vários fecheiros de desenho em simultâneo. Mas, conforme eu disse, isto é o tradicional das medições de orçamentos, que é ter plantas, alçados e cortes, e daí fazer as medições, e ter atenção de não nos esquecermos de nenhum artigo, e termos atenção de não esquecermos de nenhuma medição, temos atenção de não duplicarmos medições. Ou seja, exige muito trabalho manual, mas é um método que sempre se utilizou, desde há muitos anos que se utiliza este método, e de certeza por certo ainda durante mais algum tempo se utilizará. Mas existe mais do que isso neste momento no mercado. Neste momento no mercado, e com a evolução da tecnologia BIM e dos programas de arquitetura em BIM, conseguimos ir buscar então esta ferramenta, as medições através de fecheiros BIM, com todas as vantagens que lhe estão associadas. Vou então fechar aqui esta caixinha. Ok. Então, vamos aqui ver o MidPlano, como é que funciona no MidPlano esta ferramenta. E vamos também aqui abrir um fecheiro IFC para servir então de exemplo. Vamos então aqui visualizar ambos os casos. Bom, aqui no MidPlano, vou ter aqui criadas as minhas classes de elementos. Bom, janela tipo MV1 é uma janela deslizante de alumínio com vidro duplo e pedra artificial. A MV2 já é uma janela de alumínio oscilobatente com vidro duplo e pedra artificial. A janela MV3 é uma janela PVC oscilobatente com vidro duplo e pedra artificial. Ou seja, temos aqui três variantes diferentes de janela. Uma janela de alumínio, uma alumínio oscilobatente e uma PVC oscilobatente. Eu, de acordo com estas lógicas, estas classes definidas, quando eu estiver a criar uma arquitetura, quando eu definir uma janela, basta dizer, esta janela que eu estou aqui a colocar é uma janela tipo MV1, ou uma janela tipo MV3. Portanto, basta identificar isso. Por exemplo, lajes. É uma laje de fundação, é uma laje de soleira, uma laje de gotas de betão, de laje fungiforme, de laje maciça. Portanto, se eu tiver a fazer uma estrutura com lajes maciças, basta dizer que são lajes EF3. Se é lá uma laje de fundação, pode ser que é uma CL1. Ou seja, estes códigos são totalmente editáveis, podem alterar os nomes, podem alterar as descrições, tudo isto é livre, mas associa-se a ele o tipo de elemento que se vai medir. Se é uma laje, se é na laje que se é uma altura, se é um comprimento, se é uma largura, portanto, o que é que vamos medir? Se é uma laje, uma viga, uma parede, um pilar, um quarto, uma porta, portanto, definimos então isto e definimos então quais é que são as unidades que se vão contabilizar desse elemento. Portanto, isto será então a classe. Esta classe de elemento, portanto, conforme vem, temos aqui muitas delas, portanto, aquilo que é o arquiteto, a única coisa que precisa definir é que tipo de parede é que vai colocar, que tipo de pilar é que vai colocar, que tipo de porta é que vai colocar, portanto, e basta identificar este elemento no programa, nada mais. Aqui tem exemplos de alguns quartos diferentes, WCs, casas de banho, cozinhas, corredores, portanto, basta pôr estas identificações, tipo de área que se trata, e o programa contabilizará dessa forma. Portanto, conforme bem, há muitos tipos de elementos que são contabilizados, telhados, varandas, vigas, portanto, e que são possíveis de criar mais e editar todas estas classes que aqui estão. Tudo isto é livre, vem já bastante especificado, mas é possível de acrescentar e editar tudo o que aqui está. Muito bem, então no fecheiro IFC, aquilo que vai acontecer, vamos aqui abrir um fecheiro de uma arquitetura. Esta arquitetura está nos exemplos fornecidos pelo programa. Ok? E esta arquitetura que aqui está, conforme se vê, é um pequeno edifício, no qual temos aqui então os vários elementos que constituem esta arquitetura. Podemos, por exemplo, clicar em cada um deles e ver aqui então a sua informação. Sendo que importante será sempre a sua Identity Data, que é a identificação, ou seja, os conteúdos de informação de identificação deste elemento. Em que temos aqui a sua descrição, em que está criado, é um elemento MC1, ou seja, uma parede do tipo MC1. Se eu picar aqui, por exemplo, em qualquer outro elemento, poderei ver aqui, isto é um tipo de porta MP2. Se eu picar aqui, por exemplo, neste pilar, é um pilar EP1. Então, podemos pegar aqui num exemplo deste tipo, ou seja, um pilar que aqui está, este EP1, o que é e como é que vai ser contabilizado no programa. Vamos aqui então ao MidPlano, vamos procurar aqui os EPs. Pilar, EP1, cá está. Pilar de aço laminado. Muito bem. Vamos picar duas vezes, vamos ver.
Este é um EP1 de nome, é classificado, vai medir tanto os elementos que vêm do BIM pilares, vai identificado como este tipo, e a nível de código vai ser encaixado no artigo 5.4 do orçamento, ou seja, o artigo 5.4, que é o artigo relativo a este tipo de elementos de pilares de aço laminado. Este é o texto de descrição que lá vai aparecer, e o que é que ele vai medir? Vai medir o volume das várias unidades que poderia contabilizar deste pilar, deste elemento. Ele vai medir o volume dos pilares, ou seja, um pilar metálico de aço vai contabilizar a sua cubicagem, ou seja, por metro cúbico. E como nós temos identificação de saber, podemos saber quanto é que aquele aço pesa por metro cúbico, pomos aqui o fator de correção para que seja medido então em quilogramas, ou seja, ele vai medir em metros cúbicos e o resultado multiplicado pelo fator do peso volúmico vai nos dar então em quilogramas de aço que vai ser consumido. Convertemos então o volume para peso. Associado a esta medição dos quilos de aço, vai-se medir o quê? Este código, que é o código EEAV2002, que é um código de gesto, de base de dados de preços, de atividades. Eu tenho um gesto aberto, tenho um fecheiro aberto agora aqui no gesto, ele não deixa aqui logo executá-lo, porque estou aqui porque abri modo exclusivo. Quando fiz a abertura do fecheiro, o fecheiro foi aberto em modo exclusivo, quer dizer que se eu estou a trabalhar, mais ninguém pode trabalhar. Bastaria desligar esta opção para que se pudesse partilhar a informação, mas não tem qualquer problema. Vamos aqui pôr o código. Este código que aqui está, desculpa, este código que aqui está, do fecheiro da base da empresa, é um código que corresponde a quilogramas, está certo? Pilares de aço F65, JR em estrutura soldada. Portanto, é o que está aqui, o que vai ser medido a nível para a parte do orçamento. O custo unitário está a custar 2,14€ cada quilograma de aço. Este custo de 2,14€ vem de onde? Vem do custo hora de oficial primeiro de serralharia, custo hora do ajudante de serralharia, quilogramas de aço, lixo mineralítico, horas de grua e unidade de pequeno material. Portanto, tudo isto tem o seu custo unitário por cada uma das unidades de medida, o rendimento necessário para cada quilograma de aço em pilares e então o valor de soma de todos eles que faz então os 2,14€. Então isto que se trata aqui é de um preço composto. Então este código que nós vimos ali na atividade do MIDPlan corresponde a este elemento. Eu tenho aqui ativado este campo, que é o campo de resíduos. Caso esta atividade produza resíduos, podemos logo identificar qual é que é o tipo de resíduos que vai produzir. Poderia aqui pesquisar por um determinado tipo de resíduo a produzir, restos metálicos, elementos, pinturas. Portanto, temos que escolher aqui qual é que seria, por exemplo, o tipo de recurso que seria produzir. Por exemplo, vamos dizer que aço nervorado deste tipo, portanto, seria um tipo de aço que seria, neste caso arame, aço nervorado, aço laminado, quilos de aço laminado, pronto, tem aqui. Poderá haver sobras deste tipo, ou poderá haver resíduos deste tipo. Podemos identificar que é devido aqui à colocação, demolição, escavação, o respectivo código LER de identificação, vamos dizer que é, por exemplo, metais, ferro-aço, por exemplo. Massa unitária, por cada quilograma de aço poderá haver desperdícios, uma massa, por exemplo, 0,02, por exemplo, quilos, e o volume unitário poderá corresponder a 0,001, por exemplo, um volume pequenino. Pronto, temos aqui então os resíduos produzidos por cada quilograma. Pronto, e então desta forma o programa contabilizará esses resíduos por cada unidade de quilogramas de pilares de aço que sejam executados. Guardamos isto e, portanto, está o preço então também já até editado. Este é o preço que vai estar então associado a esta atividade. Posso mostrar aqui outros exemplos, por exemplo, a execução, por exemplo, de uma parede de tijolo cerâmico. Uma parede de tijolo cerâmico, por exemplo, é uma parede que vai contabilizar então o comprimento da parede e a sua altura, que multiplicados dará então os metros quadrados de parede. E com esses metros quadrados calculará então o número de tijolos, calcular o número de horas de operários, de mão de obra, etc., através da composição que o preço já traga associada. Por exemplo, fachada de 14 cm de tijolo perfurada face à vista com isotérmico a tardós de tijolo e tardós de tijolo de oco simples. Ele está também de comprimento e altura, vai medir os metros quadrados e com isso vai contabilizar o preço composto desta atividade. Portanto, tudo isto são as classes que ficam então associadas ao ficheiro. Portanto, a nível de operação, estando o ficheiro com as classes atribuídas aos elementos. Aqui a descrição classe EP1, por exemplo.
Estando o MiPlan com a classe disponível aqui na respectiva função, o único trabalho que o utilizador tem de fazer quando abre um fecheiro BIM é clicar aqui no ícone de abrir fecheiro IFC. Dá para importar então um fecheiro de formato IFC, abrir então o fecheiro. O programa está a fazer a abertura do fecheiro IFC para fazer o reconhecimento dos elementos e dessas classes associadas. E cá está. Temos então aqui o que é que ele detectou neste fecheiro. Existem, obviamente, coisas que estão, às vezes, colocadas na arquitetura, mas não têm interesse nenhum para uma orçamentação, como, por exemplo, alguém colocou aqui, parece que uma cama, uma cadeira, portanto, mobiliário e pequenas situações que não têm intenção nenhuma, portanto, não têm classe associada do programa, portanto, não são contabilizadas para a orçamentação, também não vão fazer parte do orçamento final. Mas cá está. Temos aqui a parte de corrimões, temos aqui a parte de perfis, temos aqui a parte de fundações, a parte de paredes, portanto, temos aqui todos os elementos que o Tricalc foi medindo e as suas informações geométricas que foram recolhidas. Comprimentos, volumes, áreas, perímetros, alturas, portanto, temos aqui então toda essa informação. Esta informação também está aqui dividida pelos vários planos que foram criados, o nível 1, o nível 2, portanto, temos aqui toda essa separação, podemos explicar então em cada um deles, independentemente por cada nível, e saber a informação só por nível, ou saber a informação por cada elemento. Portanto, temos aqui essa possibilidade de ver aqui onde é que depois esses elementos se decompõem. Portanto, isto é uma forma de consulta e que nos permite também, se for necessário, fazer aqui alguma edição nas células que estão a branco e, portanto, temos aqui também as várias opções de trabalho de o que queremos ver, o que queremos que saia. Portanto, podemos aqui então ativar e desativar essa leitura. Essa ativação, desativação, ou mesmo os filtros que o programa permite definir, servem para indicar o que é que queremos que seja ou não seja depois apresentado. Temos aqui um filtro para unidades. Portanto, e está filtrado por unidades. Poderia tirar este filtro e fazer agora um filtro por outro elemento, portanto, por texto de descrição. E então teria então o texto de descrição aqui então filtrados, só elementos daquele tipo. Portanto, é possível então filtrar em toda a obra determinados elementos. Agora, para exportar para formato de gesto, basta picar neste ícone. E este ícone que aqui está permite então fazer a exportação para um ficheiro. Vou criar aqui no ambiente de trabalho, por exemplo. Vou chamar, por exemplo, importação BIM. Pronto, BIM. Vamos guardar. E temos aqui, pode escolher qual é que é a base de dados que vai ser utilizada para fazer então esta orçamentação, a base de dados de atividades de construção. Fatores a aplicar aos valores das medições, imaginemos que queremos fazer alguma correção em relação aos valores, em milímetros, portanto, temos aqui um fator de correção para cada um dos elementos que estejam desenhados. Queremos medir tudo, ou só um determinado ramo selecionado. Queremos utilizar os filtros que aplicámos na caixa anterior, os filtros de visualização ou não, para essa exportação. E se já tivermos feito este trabalho uma vez, imaginemos que já tinha feito um orçamento, houve alterações, agora tem de mandar outra vez o orçamento com as alterações das medições, o que é que o programa deve fazer? Deve adicionar as linhas de medição às já existentes no orçamento, ou substituir as que lá estão pelas novas. Portanto, neste caso, poderia mandar até de substituir, no caso, já existir o fecheiro original do orçamento. E, portanto, não duplicar as medições. Ele estava a dizer que alguns elementos ainda não têm classe atribuída, pretendem continuar, sim, são aqueles que não são para importar mesmo, não têm nenhuma classe que associada, portanto, não tem interesse de ser importado. Estava a dizer que o fecheiro está aqui em utilização, tem razão, porque tenho o fecheiro aqui aberto no gesto e tenho em modo exclusivo, portanto, não permite mais ninguém que trabalhe em simultâneo. Vamos fechá-lo aqui. Fechar aqui o fecheiro. Ok. E este aqui também vou fechá-lo. Portanto, só para... Ok, exportar. Vamos exportar aqui para o ambiente de trabalho, para este fecheiro. Okay. Portanto, ele agora sim já fez o reconhecimento do fecheiro BIM e agora está a criar então o fecheiro gesto. Muito bem. Em gesto, temos aqui já, visto aqui no plano, temos aqui a estrutura do orçamento já feita. Portanto, estrutura, fachadas, revestimentos, pavimentos, ladrilhos, carpintaria e as unitárias, medições daquilo que está feito.
Vou abrir o fecheiro aqui no MiPlan, no gesto, para vermos então a sua utilização. Vou clicar no gesto, abrir, ambiente de trabalho, importação de BIM. Cá está. Temos então aqui agora o nosso orçamento já criado. Temos então aqui o valor total do orçamento aqui indicado 35 mil euros para este orçamento, valores para a parte de estruturas, valor para a parte de fachadas, para revestimentos, cada um dos itens com as suas medições já aqui criadas, portanto com os itens medidos aqui já no programa. E temos também aqui a possibilidade de agora tirar todas as listagens. Por exemplo, quero imprimir este orçamento, basta imprimir aqui a parte de projeto, um orçamento simples, vista preliminar, imprimir para papel, para fecheiro ou vista preliminar no ecrã. Cá está. Existem várias opções de configuração para este orçamento. Podem, por exemplo, ver os textos de resumo da atividade, os textos descritivos, os códigos internos do programa ou então os códigos correlativos, os códigos que aparecem individual ou não, os preços serem por extenso também em texto, por extenso ou não. Portanto, há várias opções de apresentação de conteúdos. Podemos também alterar a própria apresentação do desenho da folha. Podemos alterar as larguras das colunas, os tipos de letra aplicados, podemos alterar, por exemplo, também os tipos de letra que o programa pode utilizar, as fontes do programa, de identificação das listagens, dos cabeçalhos, formatação da folha, por exemplo, alterar aqui as estruturas dos traços, alterar as justificações, as margens, as paginações. Podemos alterar um bocado decimais para cada informação, os cabeçalhos, um texto de cabeçalho, podemos pôr aqui empresa de construção SA, portanto é o nome da empresa, e quer formatar isto com um determinado tamanho de texto ou tipo de texto. O logotipo, podemos colocar, por exemplo, um logotipo, uma imagem que pode fazer de logotipo da folha, vou aqui buscar aqui ao meu computador, Artec, buscar aqui nas imagens aqui um exemplo de imagem. Por exemplo, pode ser aqui um logotipo, pode ser assim, uma coisa desta assim, talvez este aqui, pronto. Abrir, posso pré-configurar qual é que é a largura e a altura que pretendemos, portanto temos aqui a alterar, portanto, ok, se queremos só imprimir nas páginas ímpares, como é que vai ser feita esta impressão, portanto, ou seja, a folha é totalmente configurável e portanto podemos ajustá-la à realidade que nós pretendamos para esta apresentação. Se alguma empresa indicar, mas eu quero, por exemplo, alterar a coluna de unidade para aqui para seguir à medição e quero que o preço de unidade seja logo a primeira coluna, todo este tipo de edição, de personalização, existem duas formas de o fazer. Existe logo aqui no próprio programa uma ferramenta que são as listagens programáveis, em que podem essas alterações pequenas ser logo aqui feitas diretamente. Se não, se querem fazer um makeover completo à vossa listagem, têm sempre aqui os relatórios que podem utilizar qualquer relatório já feito, podem alterá-los, podem criar relatórios novos. E o mesmo orçamento, o nosso orçamento, pode ser visto de várias formas diferentes. Portanto, podem ter aqui vários tipos de orçamentos já feitos, por exemplo, este aqui, por exemplo, isto é preliminar, e tem aqui, por exemplo, um orçamento, o mesmo orçamento, mas agora com um design diferente. É apenas uma questão de apresentação de conteúdos, estética, mas que pode ser adaptada àquilo que é o critério da empresa em relação a essa realidade. Portanto, cá está então essa informação aqui então do orçamento organizado de outro modo diferente. Portanto, o gesto então é alimentado por esta ferramenta. O orçamento está aqui disponível nas duas formas, na forma de tabela, em que tem elementos de filtragem que podemos fazer e temos também a possibilidade de fazer a introdução de novos elementos e de alterar o orçamento, e a mesma forma de trabalho também em projeto, em árvore. E em árvore exatamente a mesma coisa, podemos chegar aqui, podemos pegar no artigo modal de capítulo, ele ajusta toda a nomenclatura automaticamente, podemos voltar a arrastar, portanto, é um pegar e arrastar completamente novo. Poderão também ter acesso, por exemplo, a uma base de dados, como sabem, a Artec disponibiliza base de dados de construção civil no nosso site, estão lá disponíveis para download, e então eu posso, por exemplo, buscar uma base de dados de atividades de construção civil e, por exemplo, preciso de acrescentar algum elemento adicional. Basta-me abrir aqui então uma base de dados, por exemplo, colocar aqui lado a lado essa base de dados com o meu orçamento e poderei aqui acrescentar, desculpa, quero abrir a base de dados deste fecheiro,
e quero aqui, por exemplo, acrescentar um item no orçamento que tem noutro fecheiro, noutro orçamento ou noutra base de dados e quero acrescentar aqui. Por exemplo, na estrutura, quero acrescentar aquilo que são, por exemplo, atividades de demolição de paredes com martelo e quero esta atividade colocar num capítulo da estrutura. É só pegar, arrastar e largar. Porque automaticamente o programa acrescenta aqui a demolição de paredes com martelo. A única coisa que falta fazer agora é pôr as medições. Número, comprimento, largura, altura. Por exemplo, quero demolir duas paredes que têm um comprimento de 10 metros, a largura, isto é metro quadrado, portanto não me interessa a largura. Quero então que a altura seja, por exemplo, 2,70 m. Pronto. E temos então esta situação já organizada. Portanto, o Gesto é uma ferramenta muito potente de criação de orçamentos e que permite então fazer a criação e edição de orçamentos, quer novos, quer importados aqui para o programa. A importação, obviamente, também se pode reduzir aos métodos mais simples. A importação dos fecheiros básicos de Excel também são possíveis de ser importados diretamente para aqui para o programa. Este gesto vai permitir também fazer, por exemplo, a criação de diagramas. Por exemplo, a partir de um orçamento, calcular o diagrama de tempos e, com isso, ter uma análise de custos e de tempos de evolução das obras. E temos aqui a previsão de atividades predecessoras, de atividades sucessoras, tipos de vínculos entre atividades, dias de atraso entre atividades. Por exemplo, quero que esta atividade aqui arranque logo com o início da outra, mas tem de ter um dia de atraso entre os arranques. E cá está então feita a correção. Data de início, data de fim, a atividade estava prevista durar um dia. Quero programá-la para que demore 3 dias. E, portanto, temos aqui o ajuste da atividade também ao que foi proposto. Todo este diagrama de Gantt pode ser exportado também para Project. Portanto, existe também a compatibilidade para Project para gestão de tempos. Deste programa de tempos, o programa consegue calcular o programa financeiro, porque, obviamente, tem a informação de custos no orçamento. Tem a informação de tempos no diagrama de Gantt, consegue saber então os custos pelo tempo e consegue degradar então por cada período de tempo os custos da obra. Temos aqui então, primeira semana de determinado custo, o valor de porcentagem, outra semana de determinado custo, porcentagem, portanto temos aqui a situação prevista. Agora, por exemplo, quero pegar e calcular o diagrama de recursos. Então no diagrama de recursos vai fazer então o cálculo das atividades, ou melhor, dos recursos consumidos por cada atividade. Podemos, por exemplo, fazer uma filtragem, por exemplo, de mão de obra, códigos de preços começar por MOO, que nesta base de dados são identificados como custos de mão de obra. E então vai fazer o cálculo de que recursos é que vamos consumir neste período de tempo selecionado. E temos aqui então a informação do nosso diagrama e cá em baixo cada recurso, operários, serventes, portanto, todos os vários recursos que a obra consuma, o número de horas previsto de cada um deles, em cada período de tempo da obra. Ou seja, isto permitirá a um projetista, numa fase de projeto ainda, de criação de orçamento, ou de preparação de plano de trabalhos, fazer logo otimizações. Por exemplo, veja aqui que o operário especializado tem 2 horas numa semana a trabalhar, 10 horas noutra, 36, 32, 2. Claramente, isto demonstra que nesta semana de 2 horas, temos de atrasar ou adiantar atividades para juntar isto tudo numa só semana. Não vamos tentar pedir ao técnico ao operário para vir fazer 2 horas numa semana. Portanto, podemos aqui rapidamente fazer aqui o ajuste de atividades, puxá-los para trás ou para a frente e fazer um novo recálculo com essa nova conjuntura que seja tão estabelecida. Os autos de medição também podem ser gerados aqui diretamente pelo programa, conforme eu referi. Portanto, temos aqui o nosso articulado de orçamento, basta chegar aqui e criar então um novo auto de medição. Auto de medição 3, vamos chamar de auto 3. Auto 3. Pronto, e então o programa abre aqui as colunas dos autos. Auto de medição 3. Porquê é que aparece aqui no auto de medição 3 preço unitário? Porque, como o Trical permite fazer a revisão de preços, os preços unitários tomados para os autos podem ser preços já revistos, são os preços de origem do orçamento. Portanto, como tal, existe esta possibilidade. É possível desligar se quiserem. Mas lá está, o auto de medição, põe-se aqui a medição em valor. Se pusermos, por exemplo, previstos fazer preço unitário, medição, 27 unidades, 27 metros cúbicos. Se fizermos 12, quer dizer que falta realizar tanto. Se eu puser dos 27, que fiz 32, trabalhos a mais tanto. Se eu indicar, por exemplo, que previsto fazer 8 metros quadrados de demolição, fiz 7, e quero marcar a atividade como finalizada, o programa conta com trabalhos a menos. Se porventura quiser, por exemplo, fazer um artigo não previsto, não estava previsto fazer no orçamento um artigo relativo a uma determinada atividade. Vamos chegar aqui, artigo não previsto, o artigo
1, 1, 3. O artigo não estava previsto, era, por exemplo, fazer a parte de limpeza de terreno de primeiros mecânicos. Não estava previsto fazer isto, vamos dizer que não estava. Temos aqui o custo e temos aqui, aparece aqui a vermelho essa linha. Vamos dizer que este custo, preço unitário, fizemos então a execução de 120 metros quadrados de limpezas. Temos aqui artigo a vermelho, que é um artigo não previsto. Há duas formas de tratar isto. Uma é deste modo, inserir no próprio controle de autos e controle de obra toda essa informação. Há técnicos que gostam de fazer o controle de trabalhos não previstos em orçamento separado. Isso basta só abrir um orçamento e pôr lá os artigos dentro, não tem nada de novo. Esta função sim é diferencial para permitir fazer essa análise integrada aqui no próprio orçamento. Bom, do orçamento, o programa também gera automaticamente o caderno de encargos. E porquê é que ele faz isso? Porque o programa, além de ter uma base de dados de atividades de construção civil, por exemplo, uma atividade de construção civil, além de associar os custos, permite associar também imagens, permite associar documentação técnica, documentos associados, podem ser de todo tipo, características, manuais, certificados, normas, tabelas de preços, cartas de cores, certificados, todo tipo de documentação técnica que vos interessa guardar com esta atividade. Porquê? Quando alguém quiser procurar alguma informação da atividade, pesquisa aqui no programa e localiza toda a informação. E também a nível de cadernos de encargos, ou seja, a cada atividade de construção civil é possível chegar aqui e atribuir vários tipos de textos de caderno de encargos. E estes textos podem ser editados, copiados, colados de outros locais para aqui também. E são textos que podem ser associados por secções, vários tipos de critérios de secções. Ou seja, isto fica associado, por exemplo, a esta atividade de demolições. Quando as demolições foram colocadas no orçamento, automaticamente o programa sabe os textos que lá estão associados e pode então incluí-los no caderno de encargos. Está aqui, demolição de paredes, tem todos estes textos. Textos de descrição e complementos ao texto, execução e organização, critérios de valorização e medição. Imaginemos que, um exemplo corrente, estamos numa obra e temos necessidade de esclarecer os empreiteiros de como é que são contabilizadas as obras, como é que são contabilizados os artigos do orçamento a nível de medições. Então, pode não me interessar pôr mais nenhum texto que não seja, por exemplo, os critérios de valorização e de medição de atividades. Portanto, a medição é feita por metro quadrado, de demolição, com compressor, explicar como é que são os critérios de valorização e medição de atividades. Então, podemos imprimir um caderno de encargos só com estes textos de todos os artigos que estejam no orçamento. Portanto, tudo isto são potencialidades que o GEST tem e que permite então fazer o tratamento de orçamento, planeamento, autos, ou seja, autos e desvios, e toda a parte de caderno de encargos aqui no mesmo programa. Esta impressão que aqui temos permite então de todo este trabalho que temos aqui obter sempre em qualquer momento o orçamento, já vimos, por exemplo, uma medição detalhada e orçamento, em vez de ser só o orçamento com os totais, sai com os parcelares, comprimento, largura, altura, medição, unitário e valor. Podemos também tirar, imaginemos que quer pedir uma proposta ao empreiteiro, um orçamento cego, e podemos filtrar só que capítulos é que queremos imprimir, não precisa ser do orçamento todo, em que vem com as medições totais, sem preço unitário, sem valor. Podemos querer imprimir, por exemplo, também de um orçamento, que recurso é que este orçamento vai consumir, porque se uma pessoa tem preços compostos, consegue logo automaticamente saber também quais os recursos que a obra vai consumir, e deste modo ter uma noção de qual o peso num orçamento. Por exemplo, tem aqui que a betoneira elétrica vai ser utilizada para duas atividades, para a execução do botão C2025 e para argamassas de cimento. O número de horas de cada atividade, o total de horas de betoneira, custo de betoneira, custo total de betoneira na obra. E isto dá para equipamentos, materiais e mão de obra, sendo que no final da listagem até dá um resumo. Total de mão de obra deste orçamento, total de equipamentos deste orçamento, total de materiais. Quer dizer que logo com esta leitura se tem logo a noção de que para ganhar esta obra, para mexer no orçamento, será sempre materiais. Em segundo lugar, um pouco na mão de obra e equipamentos que quase não vale a pena olhar para isso porque não é significativo no valor da obra. O valor da obra em si também é configurável, porquê? Porque muitas vezes o valor calculado por nós é um valor que é resultante da soma de todos os parcelares, mas que pode às vezes não ser concorrencial. Então temos muitas vezes necessidade de ajustar o orçamento. Um orçamento que me custa, por exemplo, como este que aqui está, está-me a custar 138 mil euros, preço-custo dele neste momento, eu posso querer que para ganhar a obra tenho de fazer 135 e tenho de diluir esta diferença de 2,4% negativos na obra toda. Ou, ao contrário, posso saber que tenho margem, eu posso ir até aos 139 mil, que devo ganhar a obra por este valor. Portanto, interessa-me, se calhar, subir ainda mais, em mais 0,4% a obra, porque ainda vou, de certeza, garantir essa obra. Então é possível fixar o valor final do orçamento, trancar o final e diluir
pela mão de obra, pelos equipamentos, pelos materiais, através de rendimentos unitários, essa diferença. Essa diferença pode ser aplicada para todo o orçamento ou só para alguns artigos do orçamento. É possível fazer então esses ajustes do orçamento, trancando o valor final também, em que se faz a diluição pelo orçamento. Este é um método automatizado, mas existe também um outro método que é o método CAPA, em que podem, em cada artigo do orçamento, ativar o vosso CAPA. Tem aqui preço seco, preço de venda. O preço seco está a custar isto, o preço de venda está lá mais 3% para custo de venda, para todos os artigos. Mas podem estar por aqui um capa, por exemplo, mais 20% neste artigo aqui. E então temos então que o valor subiu mais 20% para o preço de venda, preço de custo da nossa base de dados, preço de venda para o cliente final. Portanto, isto pode ser aplicado um a um, ou pode ser aplicado no geral, e até ponderadamente podemos dizer o seguinte, que queremos sobre a mão de obra subir 40%, equipamentos subir 5% e materiais fazer um desconto de 5%, 0,95%, por exemplo. Aceitar. Então, de acordo com o peso de equipamentos, mão de obra, materiais que cada artigo tinha, o próprio programa calculou um capa ponderado para cada um deles. E desta forma temos então agora o valor do orçamento calculado para estes novos capas que foram implementados. Pronto, isto é uma pequena apresentação deste universo de gestão de obra. Fizemos então aqui a ligação com o nosso programa Midplan com a sua ligação BIM e a sua passagem de informação de um fecheiro de arquitetura BIM para o Midplan e daqui do Midplan a criação do orçamento automático da obra. Assim, atingimos estes objetivos desta sessão de hoje. Poderão e recomendamos que consultem o nosso canal também do YouTube para, se quiserem estudar vídeos sobre as restantes áreas de segurança, resíduos, custos, faturação e contabilidade que estão disponíveis também na nossa série de programas. A todos então, muito obrigado